Sônia Abrão nega que Davi tenha feito exigências para ir ao A Tarde é Sua e revelou se aceitaria. Ela negou que o Davi tenha feito exigências para conceder entrevista ao A Tarde é Sua, e eu duvido. Eu duvido. E revelou que, caso o campeão do BBB 24 tivesse imposto alguma condição para participar do seu programa, o convite seria cancelado. Tá bom. A declaração da jornalista foi uma resposta a uma reportagem do site F5 divulgada nesta quarta-feira. Segundo o site, o baiano foi convidado para estar na tradicional roda de fofoca do programa, mas pediu para conversar apenas com a Sônia. A reportagem não citou nomes, mas alegou que Davi teria pedido para que os colegas de trabalho de Sônia Abrão, que fazem críticas a ele, não estivessem presentes no dia em que ele fosse ao estúdio. Isso seria uma estratégia para evitar um clima desconfortável no ar. Sônia negou que o Davi tenha feito exigências. No programa, ela desmentiu a reportagem sobre a visita do Davi ao programa e disse: é verdade, ele vem, ele vai participar do programa. Não tem data marcada. Não sei por que essas coisas são com a nossa produção. O que a gente sabe é que o Davi não impôs condição nenhuma. Ele quer apenas dar uma entrevista, como tem dado a vários veículos. Tem dado a vários veículos sob que condição, Sônia? Faltou você falar, né, meu amor? Faltou você falar, né, meu anjo? Se por acaso o Davi tivesse feito ou vier a fazer alguma condição para dar entrevista, ele não vai dar entrevista. Aqui, a gente não faz entrevista de colarinho branco, com parcialidade. Sônia Abrão ainda destacou que, apesar de ter torcido declaradamente para o baiano, para que ele vencesse o programa, e isso não é segredo para ninguém, até hoje ela defende as coisas que o Davi faz e critica coisas que outros fazem também, como por exemplo, o Davi comprou um monte de casa, parabéns, lindo, maravilhoso. A Bia do Brasil comprou uma casa, realmente foi rápido demais. Não tem ninguém que a gente vá tirar da bancada, porque o Davi vai se sentar nessa bancada e não quer porque o Davi vai sentar nessa bancada e não quer a presença desse ou daquele profissional? Isso não existe, teria dito a Sônia Abrão. Gente, me desculpa, eu não acredito em nenhuma vírgula do que a Sônia Abrão falou nessa história. Me desculpa, não acredito, porque só pra Sônia ele não teria feito exigências. Mas todas as outras entrevistas que ele fez exigências. E aí? Me explica, Sônia. Pois bem, fica no ar aí. Não acredito nisso que a Sônia falou. Não acredito. Se é verdade, tá bom, mas eu não acredito. Eu acho que ele fez exigências sim, assim como eu acho que ele não deveria fazer. Porque nesse papel de entrevistado, de fato, aí eu concordo com ela, concordo ali com a parte final que ela diz assim: não se deve fazer entrevista de colarinho branco, concordo, pô. Agora, é comum que alguém que vai dar uma entrevista exija o seguinte: eu não quero falar sobre a minha vida pessoal, eu não quero falar sobre determinada pessoa, eu não quero tocar nesse assunto, que é um assunto que está em processo de justiça, segredo de justiça. Isso é normal. Isso acontece sempre, ok? Isso acontece sempre. Em praticamente todas as entrevistas, sempre tem algo que a pessoa não vai falar. E é até cordial do jornalista sempre perguntar: tem algum assunto que você não quer abordar? Que você não quer falar? Sobretudo quando a entrevista for ao vivo ou quando a entrevista for gravada. Por quê? Porque ninguém quer que aquilo fique registrado, né? Então, para não ter a recusa e ficar aquela coisa, aquele climão no ar, o jornalista, cordialmente falando, já pergunta: tem algo que você não quer falar? Eu, por exemplo, todas as vezes que eu entrevistei alguém, eu perguntava: tem algo que você não quer que eu fale? E tem coisas que nem a pessoa precisava falar, que eu já sabia que eu não podia perguntar, porque era uma coisa de escândalo público, lá. Isso acontece. Tem jornalista que é cara de pau e passa por cima e pergunta mesmo assim. Mas não é o meu perfil, né? Imagino que também não seja o da Bárbara e de vários outros colegas também que respeitam muito o papel de entrevistado, né? Mas eu acho que se não tivesse feito exigências nenhuma, o Davi já estaria sentado no programa da Sônia Abrão. É o que eu acho. A gente tem certeza que a Sônia Abrão gostaria de conversar com o Davi, né? Isso eu não tenho a menor dúvida, porque ela sempre o defendeu, torceu muito por ele. Eu lembro que ela fez o mesmo com o Arthur Aguiar e recebeu o Arthur, foi aquela festa toda. Então, né? Mas é isso, assim, fica a palavra dela, né? O que a gente pode dizer? Eu não sei desses bastidores, não trabalho lá
na emissora dela, não fiz essa negociação, também não sou da equipe do Davi, então fica difícil dizer. A palavra dela, nos resta acreditar ou então é isso, né? Ou acredita ou desacredita e espera para ver aí a entrevista. É o que nos resta. Agora, falando dessas supostas exigências, o que a gente tem a dizer é que se isso for confirmado, é importante que o Davi reveja isso, né? Com a equipe nova dele agora, já que ele está bem assessorado, para que ele não saia se queimando com a imprensa, né? Porque muita gente vai falar, a imprensa não está do lado dele, mas tem muitos jornalistas, sim, que fazem o seu trabalho com ética, com respeito, que publicam as informações quando são negativas para ele, mas também fazem questão de dar as informações positivas também, né, com um trabalho honesto ali, e aí ele acaba fechando portas, né, e dar entrevistas é muito bom, porque você se mantém ali na mídia, você faz com que as pessoas falem de você, você consegue divulgar mais o seu trabalho, acaba porque sendo uma troca, hoje... né? Hoje muitos artistas acham que o meu Instagram é o suficiente, mas no teu Instagram você vai estar falando só com o seu público. E quando você vai para a imprensa, você fala de modo geral, né, para pessoas que não te seguem também, que não te acompanham. Então é importante ter essa boa relação com a imprensa. Uma coisa é você negociar, como disse o Dieguinho, olha, não gostaria de falar sobre esse assunto, até para evitar um constrangimento. Outra é você vir impondo exigências, né? Até porque quando você negocia, olha, sobre esse assunto eu não quero falar. Você também dá a oportunidade do jornalista dizer, se não vai falar sobre esse assunto, é melhor nem entrevistar também, porque eu queria falar disso, né? Então, eu acho que tudo isso precisa ficar mais claro. O Davi não conhece esse meio ainda e agora, tendo uma assessoria, pode ser orientado sobre isso. Perfeito, perfeito. Olha, é isso. Quero saber a sua opinião aqui. Tem gente me pedindo que eu detalhe mais. Gente, eu não vou detalhar porque eu não posso... Não vou detalhar. Eu não quero detalhar, tá? Não quero detalhar. Mas, fique com a história da Raquel, que já é um exemplo muito bom para vocês, tá? Refletirem. E a história da Sônia Abrão. São duas histórias, gente. Soma as duas histórias e tira a sua conclusão. Aqui no Bora Comentar a gente entrega para vocês o material para você tirar a sua conclusão. A gente dá a nossa opinião, mas é importante que você também tenha a sua visão sobre o assunto. No Domingo Record, Davi falaria coisa, e ele foi lá, falou em outro podcast, a produção da Record não entendeu, porque tinha falado pra ele que era, né, uma entrevista, aquela coisa toda. Conclusão, Raquel hoje ficou da alfinetada lá. Sônia Abrão vem e fala que não fez exigência, mas também a entrevista não aconteceu. E diz que a entrevista vai rolar, mas não tem data. Então pode ser que não role também. E aí, né? Qual a conclusão que vocês tiram de tudo isso? Eu queria que vocês dissessem. O espaço de comentários é de vocês têm que falar, tá? Agora, jornalista tem por obrigação respeitar o entrevistado. É princípio básico. Mas o entrevistado também tem por obrigação respeitar o papel do jornalista, né? Jornalista vai fazer o quê? Vai fazer perguntas. Jornalista quer que aquela pessoa fale, né? Agora, tem gente que fala assim, eu topo da entrevista, dia tal hora, e não aparece. Tem gente que vai lá, vem, aparece, dá entrevista, né? Agora, tem gente que faz pedidos para que a entrevista aconteça, né? Então, cada pessoa age de uma forma. E aí, gente? Opiniões.